Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 30 de 11 de 2023, mais especificamente os nossos palpites de jogador para esse dia 30. Hoje nós vamos fazer uma análise aqui bem aprofundada de jogadores com potencial para poder tornar você lucrativo, mas acima de tudo vamos indicar alguns bilhetinhos prontos ali de duplas com esses jogadores para você ser lucrativo. Nesse vídeo a gente vai trazer uma análise bem aprofundada com números e estatísticas como os que a gente faz, né, as análises que a gente faz lá para o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, com odds melhores lá também e com muita informação, conteúdo extra nesse grupo VIP que já vai encerrar as vagas ali especialmente no grupo até o final ali da temporada, né? No VIP até o final da temporada são poucas vagas, restam menos de 5 vagas, então aproveitem, corram que vocês não vão se arrepender. Pra gente entender que esses vídeos de jogadores são interessantes, pessoal, meta de 250 likes para esse vídeo. É só clicar no botãozinho que tá aqui embaixo. Conto com a ajuda de vocês, vai ajudar muito. E se você quer ter acesso a esse conteúdo extra, mas não quer os nossos palpites extras, o valor é alto lá do nosso grupo VIP, na sua opinião, seja membro do canal, o valor simbólico, você vai ajudar a gente a trazer esses vídeos aqui, beleza? Bom, vamos aqui para as nossas análises de jogador. A primeira análise que a gente vai trazer para vocês é em uma dupla ali do Bam Adebayo, na sua pontuação mínima, com a pontuação ali mínima também do Jalen Brunson do New York Knicks nesses dois jogos, que começa às 9h30. Bom, pessoal, primeiro vamos olhar aqui as linhas, né, do Bam Adebayo, 18,5 pontos, e a gente vai duplar lá no outro jogo, New York Knicks, Jalen Brunson, armador dos Knicks que joga em casa. Ambas as franquias, jogadores, jogam diante da sua torcida, tem a linha de pontos ali interessante o suficiente para a gente trabalhar com um acima de e a odd mínima que a gente gosta de trazer para vocês no YouTube. Essa é a primeira dupla com base na seguinte argumentação. Bom, a gente primeiramente pensou em trabalhar ali com Jimmy Butler. Nos últimos 10 jogos ele tem uma média interessante, mas ele é um jogador que volta e meia acaba não tendo tanto volume quanto a gente gosta. É um jogador que precisa estar motivado para levar determinados jogos a sério a gente trabalhar, mas recomendo ficarem de olho nele, porém decidimos trabalhar com Bam Adebayo, que nos últimos 10 jogos fez 24,2 pontos, superou esses 18,5 em todas as últimas 10 partidas consecutivas, e nos últimos 8 jogos contra o Indiana Pacers ele teve média de 22,3, tendo feito 38 pontos no último encontro entre essas franquias. Ele superou essa marca que a gente busca para essa partida de hoje? Não foi na grande maioria dos jogos não, na verdade assim, até foi, ele superou em 5 desses 8 jogos recortados aqui para vocês e sempre esteve minimamente próximo a isso. Só que o ponto é que o Bam Adebayo nessa temporada, com a saída, por exemplo, do Strus e o Tyler Herro lesionado, ele tem mais responsabilidades ofensivas. E ele enfrenta hoje uma das 10 piores defesas da liga, um dos times com maior pace e ritmo e um dos garrafões mais frágeis que a gente tem na NBA. Se a gente for olhar aqui em pontos cedidos por posição, o Indiana Pacers é o segundo que mais cede para centers, para pivôs, que é a posição do Bam Adebayo. Outra coisa que a gente também pode observar é o número de pontos no post-up, que é um tipo de jogada em que o Bam Adebayo tem mais facilidade de converter seus pontos. O Indiana Pacers é o quarto time que mais sofre pontos dessa forma em toda a NBA. Eles também são dos times mais vazados e a gente também tem que levar isso em consideração. E o Bam Adebayo é um jogador capaz, dentro dos seus domínios, contra essa defesa terrível, de pontuar muito bem. Ele que costuma ter uma minutagem ali bem alta, é um jogador para a gente ficar de olho, com 36,1 minutos, praticamente ele não tem substituto, e dentro desse calendário tão complicado, pelo menos para pontuar no garrafão, contra o Giannis, Brook Lopes, Mitchell Robinson, e ali, por exemplo, contra o Chicago Bulls, que defende bem ali no centro, ou pelo menos bem melhor do que no perímetro, contra Victor Wembanyama, contra Jaren Jackson Jr., melhor defensor do ano da última temporada, Anthony Davis e LeBron James também, ele se saiu muito bem, acho que ele deve se sair bem hoje também. Mas agora vamos falar a respeito do Jalen Brunson, ou melhor, Jordan Brunson, como os muitos chamam. Primeiro vamos trazer aqui os números do RJ Barrett, porque a posição de ala é uma posição que o Detroit Pistons também cede muitos pontos, mas o RJ Barrett é bem irregular, e nos últimos 7 jogos ele teve uma média aí de 29,1 minutos, então excluímos ele e vamos de Jalen Brunson, que nos últimos 10 jogos teve 35,4 minutos, 25,5 pontos de média, e em 90% dessas partidas recortadas superou os 19,5 pontos que buscamos para hoje. A gente sabe que o Tom Thibodeau, o treinador do New York Knicks, força muito seus titulares a jogarem uma minutagem bem alta. Isso motiva a gente também, além, é claro, do encaixe
O Detroit Pistons é uma das piores defesas da NBA, jogaram ontem contra o Los Angeles Lakers, podem estar cansados e sofreram muitos pontos do D'Angelo Russell, que é um jogador irregular também, mas que acima de tudo é o armador dos Lakers. Posição essa em que o Detroit Pistons sofre demais, ele sofre o maior número de pontos por jogo para jogadores dessa posição, e o segundo melhor jogador ali do New York Knicks, o Julius Randle, que joga na posição de power forward, o Detroit Pistons se dá bem em defender jogadores dessa posição. São top 10 times que menos sofrem pontos de jogadores da posição 4. Então, talvez as coisas sobrem e o volume ali fique a favor do Jalen Brunson. Beleza? Se formos observar, ele teve números interessantes contra times que têm boas defesas, como o Minnesota, o Miami Heat e também, por exemplo, o Boston Celtics. Hoje, contra essa defesa tão frágil e cansada, ele deve tirar proveito para pontuar bem desse Detroit Pistons, que inclusive é um dos times que mais levam seus rivais à linha de lance livre na NBA. Então, tô bem confiante para que essa linha de pontos do Jalen Brunson seja superada também. E agora, pessoal, vamos aqui para nossa outra dupla que a gente vai indicar para vocês, jogadores que, se vocês quiserem trabalhar no over em pontos deles totais ali, faz sentido também, claro, mas a gente está passando linhas mais seguras para vocês aqui. Agora a gente vai duplar o jogo do Milwaukee Bucks Chicago Bulls, um duplo-duplo, sim, do Giannis Antetokounmpo, com a linha de pontuação do Karl-Anthony Towns, jogador do Minnesota Timberwolves. Claro, a gente ainda não sabe se o Anthony Edwards, principal estrela desse Timberwolves, vai jogar hoje. Ele é dúvida. Mas se ele não jogar, o Karl-Anthony Towns tem condições de superar esses 21,5 pontos, apesar de ser um jogador irregular. Eu não gosto de colocar dinheiro nele, porque é um jogador que tem essa inconsistência como fator a ser destacado. Ele vai enfrentar um adversário muito adequado. E sem o Anthony Edwards, o volume deve ser maior em cima dele. Eu não acho que vocês devam ficar levando em consideração toda vez isso. O melhor jogador do time não vai jogar, então tudo vai ficar ali nas mãos do segundo melhor, por exemplo. As pessoas ficam usando essa interpretação e ela é muito rasa. Em algumas ocasiões ela faz sentido, em outras não. Nessa, ela faz. E mesmo com Anthony Edwards, o Karl-Anthony Towns tem encaixe interessante para pontuar bem contra esse Jazz. Mas eu diria que se o Anthony Edwards jogar, talvez até eu trabalhe no over em pontos do Ant-Man. Acho que faça mais sentido. Mas caso ele não jogue, a gente vai de Towns e a gente vai explicar por quê. Bom, primeiro vamos falar aqui do Karl-Anthony Towns, depois falamos do Giannis Antetokounmpo, beleza? A gente tá falando aqui do Utah Jazz, que é uma das piores defesas da NBA. Eles estão sofrendo um número de pontos absurdos quando jogam fora de casa. São uma das defesas mais vazadas da liga, uma das piores eficiências defensivas ali no paint. É um setor onde o Karl-Anthony Towns pode brilhar. O Karl-Anthony Towns também tem uma média muito maior de pontos contra equipes da Conferência Oeste, marcando 24 em média, em comparação com times do leste. Hoje ele enfrenta o Utah Jazz, que joga na Conferência Oeste, onde ele tem um aproveitamento melhor, um número de bolas de 3 superior e um número de pontos também. Ele vai encarar aqui, o Utah Jazz, como eu disse para vocês, defende muito mal, mas acima de tudo é o segundo time com a pior defesa de post-up na NBA. Pelo menos o segundo mais vazado, com um aproveitamento terrível na hora de defender esse tipo de arremesso, no qual ele pode deitar e rolar para cima de, por exemplo, o John Collins, que não é tão alto assim para a posição, e é o quinto time aqui, né, com pior aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso. Post-up é praticamente aquelas jogadas feitas embaixo do garrafão, onde geralmente o pivô, o ala pivô, vira de costas, gira ali no defensor dele, etc. Beleza? Só pra gente ter noção aqui. A gente tá falando da posição onde o Utah Jazz é o segundo que mais permite pontos por jogo, e o Utah Jazz também é um dos times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores dessa posição, o sétimo que mais sofre bolas triplas para jogadores da posição do Karl-Anthony Towns. E a gente sabe que ele é um dos melhores arremessadores de 3 bigs da história da NBA. Um cara do tamanho dele, com arremesso e eficiência, inclusive ele já ganhou torneio aí, né, de bolas de 3 recentemente, a gente não vê aí todos os dias, então assim, ele pode pontuar no post-up, na linha de 3 pontos, contra esse Utah Jazz, que é muito frágil. Beleza? O Karl-Anthony Towns é simplesmente o sétimo jogador com mais pontos no post-up em toda a NBA, pelo menos considerando os números dessa temporada, e eu acredito que a gente deva tirar bons frutos aqui dessa escolha em cima dele, que nos últimos jogos teve bom desempenho. Nos últimos 5 contra o Utah Jazz, pelo menos 21 pontos em todas as partidas. Ele superou os 21,5 nos últimos 4 consecutivos. E como eu disse, sem o Anthony Edwards, ele deve ter até mais volume. Então é um jogador pra gente ficar de olho aí também. Vamos falar agora do Giannis Antetokounmpo e seu duplo-duplo. Sim, beleza? Porque o Giannis Antetokounmpo tem ótimas médias contra o Chicago Bulls. Ele tem média de duplo-duplo, com 32 minutos jogados, 29 pontos e
13.1 rebotes. Isso conseguiu ter duplo-duplo em 3 dos últimos 4 jogos, mas no único jogo em que ele não teve desse recorte, ele teve apenas 9 minutos de jogo. E com 9 minutos era meio inevitável ali, né? Digamos que com 20 a 25 sobrando para ele jogar, ele tem média ali de 32 contra esse rival, graças a esse jogo aqui que reduz bastante, muito provavelmente ele ia conseguir mais 3 rebotes. A gente tá falando de um Chicago Bulls, que é um dos piores ataques da NBA, e um time que explora muitos chutes curtos, de média distância, com DeRozan, Vucevic, etc. Chutes curtos geralmente são mais fáceis quando você erra de cair na mão de jogadores que atuam próximo do garrafão. Com uma eficiência ofensiva ruim do Chicago Bulls, a tendência é que eles errem bastante, e a gente tenha muitas chances do Giannis conseguir pelo menos 10 rebotes. Beleza? Outro número interessante para a gente destacar é que para a posição de power forward, a posição na qual ele joga, o Chicago Bulls é o time que mais cede rebotes em toda a NBA. Esses dois jogadores, né, na verdade esse time contra esse jogador, esse jogador contra esse time, já se enfrentaram nessa temporada. Ele terminou com 35 pontos e 11 rebotes. Acredito sim que ele consiga pelo menos 10 hoje. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai destacar aqui esse jogo aqui do Heat e do Pacers. Eu acho que aqui a gente tem muitas possibilidades para estar trabalhando ali com o jogador, em over, em under. Eu acho que esse é o jogo dos encaixes, digamos assim. Muita coisa dá pra gente fazer. Só que apesar de muita coisa dar pra gente fazer, nem todas é a melhor escolha. Então assim, quando a gente olha Indiana Pacers, todo mundo quer investir no Tyrese Haliburton. E eu amo esse jogador. Ele é um dos 10 que eu mais gosto de assistir fácil na NBA hoje. Extremamente talentoso. E vai enfrentar o Miami Heat, que sofre muitas bolas de 3. Só que o Miami Heat não sofre tantos pontos assim para jogadores da posição dele. A gente está falando de um Haliburton que joga na posição de point guard, e o Miami Heat é um dos 10 times que menos sofrem pontos para jogador dessa posição. Então, essa parte do vídeo fica meio como um alerta. Quer investir no Haliburton? Fica de olho ali nas bolas de 3 dele, faz muito mais sentido. O Miami Heat é uma das piores defesas de perímetro da liga, quinto time que mais sofre bolas de 3 para armador em toda a NBA. Ele tem bastante volume, ele vem arremessando muito bem, ao lado ali de LaMelo Ball, Stephen Curry, são os jogadores com os melhores números nesse quesito na NBA. Ou então fica de olho ali nas assistências, apesar de eu preferir trabalhar ali com as bolas de 3 dele, porque tá pagando melhor e porque o Miami Heat é um time no qual ele não tem um histórico recente tão positivo. Se a gente for olhar, ele que marcou 28.5 pontos e deu 12 assistências nos últimos 8 jogos contra o Miami Heat, ele não foi tão bem assim. Se a gente for pegar os últimos jogos do Tyrese Haliburton, foram 6 partidas feitas, 14.9 pontos, 7.7 assistências, e ok, muitos desses números ele estava ali no Sacramento Kings, onde ele nem era titular absoluto igual ele é hoje, mas ainda assim, nos 4 jogos de Indiana Pacers, ele não teve um número de assistências tão convincente para a gente trabalhar a favor dele. E aí, apesar de eu indicar para vocês as bolas de 3 dele, tem um jogador que eu acho que vocês devem priorizar, que é o Buddy Hield. E por que isso faz sentido? Bom, o Buddy Hield tem praticamente a mesma trajetória ali, né? Jogou no Sacramento, depois no Indiana Pacers. Ele é um jogador com as médias melhores, são 4.9 bolas de 3 nos últimos 10 confrontos contra o Heat. Ele tem um aproveitamento melhor e ele também é um jogador que geralmente arremessa parado. Ele não tem que conduzir muita bola para converter seus arremessos. E é aqui que está o pulo do gato. Além, é claro, né, está pagando melhor também para as bolas de 3 do Buddy Hield. Vamos ficar de olho aqui no opponent shooting e quantidade de dribles, ou seja, quantas vezes o cara bate a bola no chão para poder finalizar uma jogada. O Tyrese Haliburton, geralmente ele constrói o próprio arremesso, então ele pinga bastante a bola, de 3 a 6 dribles eu vou colocar aqui, mas dá pra gente também considerar de 7 ou mais. E jogadores com essa característica, na hora de arremessar de 3, jogadores que conduzem muito a bola, o Miami Heat até tá ali entre os 10 que mais sofrem pontos por jogo. Mas o percentual, na hora de defender esse tipo de arremesso, esse tipo de jogador que arremessa as bolas triplas com entre 3 e 6 dribles, o Miami Heat tá fora do top 10 em piores aproveitamentos. Agora, quando a gente vai aqui para 0 dribles, que a gente tá falando uma situação mais perto daquilo que o Buddy Hield faz, que é ficar parado e arremessar, a gente tá falando de um Miami que, em número de bolas de 3 sofridas para jogadores que fazem 0 dribles, eles são um dos 10 que mais sofrem. Em aproveitamento na hora de defender, eles também são um dos 10 piores. Então, vale dado aqui muito mais a gente trabalhar com o Buddy Hield, ficar de olho nas linhas de 3 pontos dele, pegar pelo menos 3 ali. Eu acho que tem boas chances, como eu disse para vocês, ele tem uma boa média, um bom percentual, 3.1 bolas de 3 nos últimos 10 jogos, mas quando ele encara o Miami Heat, usam e abusam dessa bola tripla dele. Ele que fez 5, 3, 7 e 6 bolas de 3 nos últimos 4 jogos, vestindo a camisa do Indiana Pacers
contra o Miami Heat. Beleza? A gente também pode olhar aqui em um drible, como é o desempenho, né, do Miami Heat na hora de defender jogadores que dão só um drible. Geralmente isso aqui é aquele fakezinho, né? Você ameaça arremessar, pinga a bola, vai pro lado, sidestep e você arremessa. E o Miami Heat é um dos 10 que mais sofrem, mas repito, quanto mais você pinga a bola, mais difícil é você arremessar contra o Heat, porque eles têm tempo de apertar a marcação, beleza? Então vamos ficar de olho ali nas bolas de 3 do Buddy Hield, tentar pegar no ao vivo um acima de 2.5 ali. Acho interessante e, bom, esses foram os palpites de hoje, alguns números e estatísticas que a gente costuma levar em consideração antes de passar o palpite lá no nosso grupo VIP. Espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e conheçam o grupo VIP, menor preço do mercado. Vou falar para vocês, ninguém faz essas análises tão profundas no mercado igual a gente faz. Isso eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza que vocês também acreditam nisso e, bom, é baseado nesses números de estatísticas que a gente vem sendo extremamente lucrativo, com 11 greens e apenas um red nos últimos 12 bilhetes que a gente indicou lá pra galera. Muito obrigado pela audiência de todos, a meta desse vídeo é 200 likes, então clica no botão de joinha pra gente continuar trazendo vídeo de jogador pra vocês. Muito obrigado mais uma vez e falou!